Oi, gente! Nesse vídeo eu vou abordar um tema que muitas vezes tende a querer nos trazer um pouco de culpa, um pouco de medo, um pouco de sentimentos que são conflitantes, tá bom? Então, o tema de hoje que eu vou falar é: se você faz o certo, não tem como dar errado. Será? Então eu vou colocar aqui 5 passos para quando a gente achar que as coisas não estão dando certo. Será que elas realmente não estão dando certo? Qual é a minha real participação nisso? Será que eu tenho culpa, né? O que pode acontecer? Como que eu posso me virar com relação a isso? Então, eu vou falar sobre 5 passos bem interessantes e olhem, prestem atenção. O quarto e o quinto passo, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Eu tenho certeza que vocês vão olhar para ele e para a sua própria vida de uma maneira como vocês nunca olharam antes, ok? Então prestem atenção, vamos lá. Se você gostar desse vídeo, já se inscreve no nosso canal, dê um like para que a gente possa, para que esse conteúdo possa chegar para mais e mais pessoas, ok? Então vamos lá. Então, se eu fizer a coisa certa, não tem como dar errado. Às vezes, quando nós temos como que eu vou dizer assim, uma instrução religiosa, né? Quando nós pertencemos a uma igreja, nós vemos muitas vidas dando certo, pessoas que são felizes no casamento, são felizes com seus filhos, eles dão tudo muito certo. E eles aí tendem a falar: olha, guarda os mandamentos, faz as coisas certas, você fazendo as coisas certas, não tem como dar errado. E aí, algumas vezes, a gente ouve isso de uma maneira completamente diferente, né? Então, não é essa a intenção, não é isso que esses líderes ou que essas pessoas que fazem que aparentemente dá tudo certo, e às vezes dá mesmo, eu acredito, eu já vivi e vivo com pessoas que realmente tudo deram certo, né, no âmbito geral, né, vamos colocar assim, né, lógico que tem algumas coisas, uma ou outra coisa que sempre se torna um desafio, mas no âmbito geral dá tudo muito certo. E aí algumas vezes nós nos olhamos para as nossas vidas e aí a gente se pergunta assim: então, será que se eu não me casei ainda eu fiz algo errado, né? Será que a gente já se deparou com essa pergunta? Será porque eu me divorciei do meu marido, eu fiz tudo errado? Será que se meu filho se afastou da igreja, isso quer dizer que eu fiz errado, né? Será que se meu filho quebrou a lei da castidade, eu fiz algo errado? Meu filho assumiu uma homossexualidade, será que eu fiz algo errado? E muitas outras questões, né? Meu filho não decidiu que ele não quer ir para a missão. Será que eu fiz algo errado? Então tem muitas questões, muitas coisas que nós começamos a entrar no jogo do certo e do errado. E antes mesmo que a gente entre nesse jogo do que é certo, do que é errado, eu gostaria então de falar esses 5 passos para que nós possamos analisar como que nós vamos enfrentar esses desafios que muitas vezes são muito doloridos, mexe muito com o seu emocional. Tá? E ele nos traz culpa, nos traz insatisfação, nos traz um conflito de pensamento e de ações e que nos deixa muito confuso. Às vezes nós perdemos até o rumo, não sabemos mais para onde vamos, o que nós realmente devemos fazer. Tá? Então, assim, a primeira coisa que nós precisamos entender é que todos têm a sua liberdade de escolha. Então, o livre-arbítrio é um dom dado por Deus, tá? É a única coisa que ele não pode nos tirar. Então, nós sabemos que Deus, ele é todo poderoso. Ele pode tirar o carro que nós temos, a casa que nós temos, o país que nós moramos, a vida, se ele quiser, né? Pode, num piscar de olho, tirar nossas vidas. Ele pode tirar qualquer coisa da nossa vida, mas algo é sagrado, que é a nossa liberdade de escolha. Então, se Deus, sendo um Deus, não nos tira a nossa liberdade de escolha, aquilo que nós vamos decidir para nossas vidas, quem somos nós
diante de uma atitude que muitas vezes está relacionada a um ente querido, seja um esposo, seja um filho, seja qualquer situação, tá? Seja mesmo, ai, desculpa, seja mesmo aquela situação em que você quer se casar e a pessoa que você acha que seria perfeita ou que daria muito certo com você decide não se casar, tá? Então, assim, existem muitas situações de que nós não podemos interferir na liberdade de escolha. E para que nós possamos entender isso um pouco melhor, nós somos criados e somos ensinados a querer ter uma família eterna. Porém, a salvação é individual. Nessas duas frases existe uma conexão muito profunda e nós precisamos entender essa conexão. Quando nós conseguimos entender que a salvação é individual, mas nós buscamos uma família eterna, então todas as coisas vão começar a entrar no lugar, tá? Então, assim, o que basta saber agora é de que nós precisamos continuar, né? De que as nossas decisões precisam estar de acordo com a vontade de Deus. O segundo passo muito importante nesse processo é aceitar a situação. Nós precisamos aceitar as coisas como elas são. Então, se nós estamos passando por uma situação difícil, seja ela qual for, tá? Seja uma situação de divórcio, de um filho, de uma morte até, tá? Coisas que nós não temos controle, tá? Apesar que morte não tem a ver com o jogo do certo e do errado, tá? Então nós estamos falando aqui especificamente sobre aquelas situações onde parece que nós fizemos algo errado. Então, eu fiz algo errado e por isso eu não consegui atingir tal coisa, por isso eu fiz isso. Ou, mesmo a gente sabendo que não é verdade, né, que não depende das nossas ações, ainda assim a gente tem uma tendência de se culpar. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é aceitar essa situação. Nós precisamos aceitar, tá? E a partir daí, começar a trabalhar dentro de nós aquilo que é importante. Aceitar a situação, não estou querendo dizer que você vai mudar de opinião. Eu não estou querendo dizer que você vai ficar de braços cruzados. Não é isso. Aceitar a situação é não tentar mascarar, vivendo como se a situação não estivesse acontecendo. Um negacionismo, sabe? De que você não quer viver aquela situação, então você começa a negar, você diz que não está acontecendo, você tenta cobrir, você tenta esconder, né? Você tenta mascarar, não foi bem assim, não, isso não aconteceu. Então, assim, essas situações não ajudam. Então, nós precisamos aceitar. Aconteceu, sim, ele é um fato, ok? A segunda coisa dentro de aceitar isso, é não tentar forçar uma situação contrária, né? Olha, se você não fizer isso, isso tem que acontecer. Então, nós passamos a colocar um peso muito grande e uma exigência que parte normalmente para outra pessoa, que não depende de nós, mas nós queremos colocar uma exigência e às vezes excedemos nas palavras, excedemos nos comportamentos, excedemos nas decisões que muitas vezes nós nem queremos tomar, e isso pode ser muito prejudicial e pode até acabar gerando novos problemas ou piorar ainda mais a situação em que nós temos. Tá? Então, assim, a segunda coisa bem importante é aceite a situação e daí, a partir daí, comece a buscar ajuda, comece a entender o que essa situação está te ensinando, o que você precisa aprender com ela, o que ela vai mudar para você, na sua vida. Não tem a ver com o outro, sempre tem muito a ver com como a gente sente, como que aquilo está funcionando na nossa vida, tá? O terceiro fator aqui muito importante que a gente vai vinculando e fazendo toda essa conexão é necessário a gente desvincular situações que nós não temos controle com amor, com merecimento,
com dignidade, tá? Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Então, muitas vezes, nós queremos colocar culpa onde não tem, vincular, olha, por exemplo, algumas pessoas, quando um filho se afasta, decide de que o evangelho não serve mais para sua vida, então ela pensa assim: nossa, mas eu fiz tudo, eu ensinei, eu levei para a primária, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz todas as minhas ações e agora simplesmente ele não quer. Então parece que de nada valeu a pena, que todo o seu trabalho foi em vão, e algumas pessoas até chegam ao extremo de falar: então isso aqui tudo não vale a pena, então não valeu nada a pena, eu vou abandonar, né? Outras vezes culpa a Deus, né? Ah, porque Deus permitiu que isso acontecesse, por que isso está acontecendo comigo? Eu não merecia isso, coloca merecimento, culpa, né? Nós vinculamos a atitude ou a ação que aconteceu a alguma outra coisa, a igreja, aos líderes, né? Então, mas eu sempre segui, tal líder me falou isso, e por que que aconteceu isso? E assim por diante. Então, esse não é o melhor caminho, tá? Então, nós temos que desvincular. O que você faz espiritualmente não tem a ver com a ação do outro, tá? Só tem a ver com você, ok? Então, isso é um grande perigo, de achar que eu fiz sempre o certo e agora deu errado, então nada mais vale a pena, e segue nesse aspecto, tá? Só para a gente ilustrar aqui, eu gostaria de falar de 2 exemplos. Quando nós estudamos o livro de Mórmon, nós vemos que Leí teve tanto Nefe como Lamã. Tá? Então, assim, ele foi um homem justo, cumpriu os mandamentos de Deus, foi um profeta, seguiu todas as coisas que o Senhor queria. E ainda assim, o seu filho decidiu ou não compreendia a real necessidade de Deus na sua vida. Ele se achava manipulado, se achava que estava sendo, não estava colocando o merecimento que devia a ele, né? Que tinha uma proteção maior sobre o filho mais novo. Enfim, ele via a coisa justamente pelo lado errado, até o ponto de que se tornou uma nação inimiga do povo de Deus. Olha só, você imagina você ter um filho que é responsável por uma nação inimiga ao povo de Deus? Né? Então, assim, são coisas que nós precisamos analisar. Um exemplo moderno, atual, nós temos Sister Wendy, que se casou com Elder Nelson. Ela viveu durante a sua vida inteira sendo uma terapeuta de casal e nunca tinha se casado. Ela se casou pela primeira vez aos 56 anos de idade. Tá? Então, assim, imagina se ela entrasse nesse jogo do certo e do errado. Olha, porque ela é uma mulher bonita, uma mulher inteligente, uma mulher que falava sobre família, sobre terapia de casais, né? Então, como é que ela poderia, já pensou se ela entra no jogo do certo e errado? Como que você pode falar sobre casais se você não é casada? Como é que você pode falar sobre um assunto de que você não compreende completamente? Né? Se ela entrasse no jogo do certo e errado, para que adianta continuar cumprindo os mandamentos, servindo a Deus, guardando a lei da castidade, se eu, aos meus 50 e poucos anos, ainda nem me casei, talvez ela nem tivesse a esperança de se casar nessa vida. Então, assim, o jogo do certo e do errado, ele é muito perigoso, porque quando nós entramos e, eu fiz sempre o certo, e fazendo certo não tem como dar errado, algumas vezes pode emitir uma informação errônea na sua história, né? Não é na história do outro, não tem a ver com a história do outro. Do outro tá dando certo, mas tem a ver com a sua história, ok? Então vamos aí para o 4º passo, tá? O 4º passo é um dos que eu acredito que seja o mais importante. Você só controla a si mesmo. Se nós conseguirmos entender que tudo só tem a ver conosco mesmo, tudo vai ficar muito mais fácil, tá? Tudo vai ser mais... vai ficar mais tranquilo, mais leve, tá? Quando você entende que aquela situação tá te ensinando algo,
Então, de todas as situações, sejam elas boas ou ruins, nós podemos tirar algo positivo. Nós podemos tirar um ensinamento que vai servir para a nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa prosperidade, tá? Então, assim, qual é o ensinamento, né? O que eu preciso aprender com essa situação? Se nós entendermos isso e saber que nós só podemos controlar a si mesmo, tudo vai ficar mais fácil, tá? Quando se trata de um pecado que está envolvendo, que, né, a outra pessoa muito próxima de você e que aquilo te machuca e que aquilo te dói, existe uma frase que é muito eficaz para você, que é: se o Salvador do meu lado ele estivesse, como seria o meu agir? Se nós colocarmos essa frase como prioridade nas situações de divergências, nas situações de conflitantes na nossa vida, principalmente quando se refere ao outro, tudo vai ficar mais fácil e mais leve, tá? Como ele agiria, o que ele falaria, né? Como seriam as suas atitudes? Se nós pararmos para fazer isso, vai ter um resultado muito positivo e esse resultado é para você mesmo. Eu sou testemunha disso. Eu sei, na minha vida nem todas as coisas deram exatamente como eu gostaria que fosse. E uma hora eu conto isso para vocês e essa frase me ajudou, tá? Então assim, nós só podemos controlar a nós mesmos, tá? Então lembre-se, tudo só diz respeito a você. E o último para terminar aqui é: tenha compaixão de si mesmo, né? Observe toda a sua luta, a sua força, a sua coragem, todas as coisas boas que te levou até aqui. Então tenha compaixão de si mesmo. Nós não nascemos com um manual. As situações que nós vamos viver na vida não está descrita num passo a passo a ser seguido. Então nós estamos aprendendo. Nós podemos sim errar. Nós podemos sim aprender e seguir em frente. O problema não é errar. O problema é a atitude que nós temos com o erro. E o que nós reconhecemos ser certo ou errado é algo só seu, tá? É algo que diz respeito a você, tá? Então que nós possamos seguir em frente, né? Possamos ter essa compaixão de si mesmo, dar um pouco de colo para si mesmo, né? Gostar um pouco mais, entender o nosso potencial, a nossa atitude, o quanto nós somos importante, mesmo mediante aos problemas e às temáticas que nós passamos, tá bom? Então esse é o vídeo que eu gostaria de deixar com vocês. Eu tenho certeza que ele vai ser bom e que outras pessoas precisam ouvir e saber dessas coisas. Então compartilhe, dê um like e vamos em frente que eu vou lançar mais vídeos aqui. Se inscreva no canal que ele vai aparecer para vocês, ok? Um beijo e até mais.